Olá pessoal, prosseguindo com o nosso estudo sobre regime próprio de previdência social, eu trago para vocês agora como funciona a acumulação de benefícios em relação ao regime próprio de previdência social. Vamos conhecer qual é o funcionamento, né? Como é que funciona a acumulação de benefícios dentro do regime próprio? Vem comigo para a tela que eu trago para vocês. Muito bem. O que nós temos aqui? Regime próprio de previdência social, que é o que estamos estudando. Regime próprio de previdência social, que é o RPPS. Vamos falar sobre a acumulação das aposentadorias, a acumulação dos benefícios em geral. Vamos lá. Primeiro, falando de acumulação de aposentadoria. Qual a base legal? Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 6º. Olha o que nós temos aqui. Vamos lá. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição, ou seja, tem que ressalvar a aposentadoria decorrente de cargo acumulável, tá? Eu apresento para vocês os cargos acumuláveis no próximo slide, e em havendo cargo acumulável, as aposentadorias poderão ser acumuladas também. Mas tirando a situação de poder acumular cargos públicos, neste caso, tirando essa única exceção, é vedada, é proibida a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social. Eu não posso ter mais de uma aposentadoria de regime próprio de previdência, a não ser que sejam cargos acumuláveis, tá certo? Aplicando-se as outras vedações, regras e condições para acumulação estabelecidos no regime geral. Então vejam. As regras de acumulação para o regime próprio seguem as regras de acumulação do regime geral, com uma diferença. Aqui no regime próprio, não pode ter acumulação de aposentadorias entre regime próprios, né? Eu não posso ter mais de uma aposentadoria oriunda de regime próprio, a não ser que seja de cargos acumuláveis nos termos da Constituição. E que cargos são esses? Vamos ver. Tá aqui, ó. Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3. Está dizendo aqui que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, quais são os cargos públicos acumuláveis? Os cargos públicos acumuláveis são 2 cargos de professor. Então, eu posso exercer 2 cargos de professor, né, no serviço público. Posso exercer 2 cargos no serviço público, sendo um de professor e outro de técnico ou científico. E posso exercer também, no serviço público, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Então, as exceções, ou seja, quando que eu posso acumular aposentadorias do regime próprio? Ora, se eu tiver 2 cargos de professor, eu posso acumular. Se eu tiver um cargo de professor e um cargo técnico-científico, eu posso acumular. E se eu tiver 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, eu também poderia acumular 2 aposentadorias. Caso contrário, em situações que não sejam dessas daqui, se não forem cargos públicos acumuláveis, então, ora, se eu não poderia acumular o cargo público, eu não posso acumular a aposentadoria, tá bom? Eu só posso acumular aposentadorias de regime próprio referente a cargos acumuláveis. Em relação a cargos não acumuláveis, obviamente, eu não posso acumular aposentadorias. Vamos seguir. Diante do exposto, podemos concluir que, em regra, só é permitido ter uma única aposentadoria paga por regime próprio. Por que em regra? Porque a exceção são os cargos acumuláveis, tá? Então, tirando os cargos acumuláveis, que são a exceção, em nenhuma outra hipótese poderá haver acumulação de aposentadoria paga por regime próprio. Eu não posso ter 2 aposentadorias pagas por regime próprio, a não ser que eu exercia cargos acumuláveis, como acabamos de estudar. Seguindo, né? Quais são as exceções, então? Ora, as exceções são aquelas que nós vimos. As únicas situações que permitem acumulação de aposentadoria paga por regime próprio é no caso de exercer 2 cargos de professor ou receber uma aposentadoria de professor e uma outra aposentadoria
de um cargo técnico ou científico, ou 2 aposentadorias de cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. São as únicas aposentadorias que eu posso acumular no regime próprio. Tirando estas exceções, a regra é que nenhuma outra aposentadoria de regime próprio poderá ser acumulada. Combinado? Bom, vimos aqui a regra para a acumulação de aposentadorias. No próximo tópico, vamos ver quais são os limites dessas acumulações, né? Quando pode acumular, que limite será esse e qual o valor que será pago. Houve uma alteração da reforma da Previdência e vamos ver isso já no próximo tópico. Até já!